Pera aí que eu tô botando uma meia que tá muito... Ai, tá muito frio hoje. Morar em São Paulo é isso. Um dia tá quente, fazendo 26 graus, e outro tá fazendo 18. Eu gosto de São Paulo por causa disso. Mas às vezes é ruim. Principalmente pra gente que tem rinite, que nem eu. Rinite, sinusite, todos os ites. É tipo jogar gol contra. Jogar contra o time, né? Na verdade. Cara, hoje eu tinha pensado em umas ideias sobre religião, sobre, né, como ela afeta a nossa vida e tudo mais. Eu até tinha procurado umas coisas sobre budismo, porque eu gosto bastante de budismo, né? Apareceu pra mim uma parada mais ou menos assim, ó. Era de um livro, eu esqueci de anotar o nome do livro. Mas é um livro de budismo. E aí, hoje eu vou tomar um chá. Tomar um chazinho é bom. Eu sou o cara do café, mas eu também gosto de um chá. Que era assim, ó. Quando alguém está em busca, disse Buda, é muito fácil que ela veja somente aquilo que procura e que não consiga encontrar nada, não consiga absorver nada. Porque, porque pensas apenas no que deseja, porque tem um objetivo e vive obcecado por ele. Buscar significa ter um objetivo, mas encontrar significa estar livre, estar aberta sem nenhum objetivo fixo. Você, ó digno, talvez seja de fato um buscador, pois ao se esforçar tanto pelo seu objetivo, não consiga ver muitas coisas que estão bem diante dos seus olhos. É mais ou menos assim que estava escrito, né? Mais ou menos não, era assim que estava escrito. E aí eu li esse texto, eu falei, pô, seria uma ótima ideia de vídeo, né? Falar sobre as várias religiões que a gente tem aqui e sobre como isso é um tabu e tudo mais. E enquanto eu tava escrevendo e tava naquele modo de flow de escrever e ter aquele sentimento sobre aquilo, cara, simplesmente, no meio da ideia do roteiro, acabou. Não veio mais nenhuma ideia. Eu tinha escrevido umas 10 linhas, acabou, morreu a ideia. Eu não conseguia mais acessar sobre aquilo. E aí eu, né, percebi que era sobre o meu desligamento mental, mano. Que eu faço isso muitas vezes, né? Então esse vai ser o novo tema do roteiro. O novo tema do vídeo, na verdade. Que já foi, deixa eu só acertar o que eu tenho que falar aqui. Beleza? Que é sobre essa parada do desligamento do cérebro, né? Quando foi que eu realmente descobri isso? Foi quando eu tava trabalhando de açougueiro, né? Quando você trabalha de açougueiro, eu não sei se as pessoas fazem isso. Eu pelo menos fiz. Quando eu era açougueiro, cara, você no final do dia tá cortando um monte de, né, de seres que não estão mais vivos, né? Tá cortando parte de seres que não estão mais vivos. E aí, se você pensar bastante, você fica meio neurótico com isso. Fala assim, caramba, mano, a diferença deu pro cara que tá trabalhando de coveiro é nenhuma. Nenhuma. A gente tá fazendo as mesmas paradas, assim. E isso, se você pensar bastante, você fica meio neurótico e tudo mais. Mas você aprende a desassociar o valor das coisas do objeto. Então você para de ver aquilo daquele jeito e você desassocia daquilo. Você fica distante. Só que eu fiquei muito bom em fazer isso. Eu não fiz isso só com o objeto de trabalho, né, o instrumento do meu trabalho, mas com as pessoas, com outros objetos da minha própria vida pessoal. Tanto, eu fiz isso tão bem que a padeira que trabalhava do lado do meu setor, eu trabalhava no setor, a padeira trabalhava do lado do meu setor, e às vezes a gente conversava assim, ela falou assim, caramba, mano, eu vejo você falando com os clientes, você tá tão de boa. Você faz o quê? Você conta até 10?
Eu falo, ixi, mano, contar até 10, ó, é outra coisa que eu faço. E aí eu expliquei essa parada de, mano, querendo ou não, o cliente ou as coisas em volta do trabalho ou da sua vida pessoal, elas meio que acontecem em loop, né? Elas acontecem em looping. Você xingar o cliente que tá reclamando com você não vai adiantar nada porque ele vai voltar. Ele vai voltar para comprar outras coisas e provavelmente ele vai voltar para comprar carne. Tinha alguns clientes que eram bem assim, a gente reclamava, brigava com ele, ele voltava do mesmo jeito, então meio que não, você vai começando a não se importar, você vai desassociando das coisas. Isso é muito bom. Às vezes quando você está numa situação difícil, que você considera difícil, você ter essa dissociação às vezes é muito bom, que fica mais fácil de você resolver as coisas, mas o problema é quando você faz isso muitas vezes, que é o que eu acabo fazendo, mano. Eu acabo muito desassociando dos problemas das pessoas, do que eu tenho que fazer, do que eu não tenho que fazer. Às vezes meu amigo tá contando uma história tão emocionante, mas como eu meio que já vivi aquilo, eu meio que fico, sabe, meio superficial ali na conversa. Pô, ele tá falando de uma coisa super importante, eu falo assim, mano, isso não é tão importante assim. Então era muito importante, aquilo que aconteceu com ele era muito importante, só que eu dentro do meu cérebro eu falei, mano, isso não é tão importante, dá pra resolver em 5 minutos. Então meio que é isso. Você vai utilizando isso, você ganha, ó, você ganha uma paz terrível. Eu não vou mentir pra você. Você fazer esse tipo de coisa. O problema é isso, né? Te traz uma paz, porque como você fica meio que desapegado das coisas, não tem como você ficar puto com nada, você fica desapegado com o sentimento e com as ideias, então você fica você fica numa paz incrível. Você fica numa paz incrível. Você consegue sentar e ficar 10 minutos olhando pro nada e se sentindo maravilhado. Só que é isso, né? Depois de um tempo as pessoas não conseguem ficar mais perto de você. Porque elas vão te contar as coisas e você tá com uma cara meio de blasé, meio de não se importar. Você tá escutando, você até entende sobre o que a pessoa tá falando, mas você não consegue se ligar com aquilo, porque aquilo pra você não faz sentido. Não, não é que não, na verdade não é que não faz sentido, né? Nariz desgraçado, mano. Não é que não faz sentido. Como você se desapegou tanto, quando alguém te conta uma coisa, você acaba não pegando a ideia, não pegando o sentimento da ideia, o que tá entre as entrelinhas, entendeu? Você vive uma vida muito de boa. E as pessoas se irritam com isso, né? Porque elas estão vivendo ali naquela situação mundana, o que acaba atrapalhando, né? Porque às vezes elas querem te contar uma coisa, às vezes elas querem, né, fofocar, e você tá meio. Tanto faz, mano. Não tô nem aí pra isso. Eu só vim aqui fazendo as paradas e foda-se. Eu sou meio assim, as pessoas falam, Leonardo, você é muito foda-se com os outros. Eu falo assim, não é que eu sou muito foda-se com os outros, é que as pessoas vêm contar os problemas delas pra mim e como eu sou uma pessoa meio desapegada, eu tipo, eu olho pra pessoa e falo assim, pô, mano, você tá se preocupando à toa. Isso aí vai voltar, ou isso aí dá pra resolver, entendeu? Você tá se frustrando com uma coisa que você sabe que você pode resolver. Entendeu? Aí a pessoa fica puta comigo, porque às vezes ela só queria contar uma parada e eu só fui muito foda-se. Ser muito foda-se, ser muito uma pessoa neutra assim, acaba te distanciando das pessoas normais. E era isso que eu tinha pra falar hoje. Entendeu? Toma cuidado com isso, mano. Se você é uma pessoa. Se você é uma pessoa que acaba por, né, se desassociar muito, ter esse tipo de. Como eu falo, estilo de vida meio foda-se. Toma cuidado, mano. Às vezes vai passar uma coisa tão importante na sua vida e você não vai se importar ou você não vai ligar, mano. Toma cuidado. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Quando eu vi que meu cérebro tinha desligado no meio da ideia, eu falei, eu acho que tá, eu acho bom eu falar disso agora. Que eu já tinha falado em outros vídeos sobre desligamento mental e sobre você só viver no meio que no foda-se. Isso é bom em certos momentos, mas o tempo todo é uma bosta. Entendeu? Não, não,
não tem esse desligamento moral, nem social com as pessoas. Às vezes vai te trazer uma paz, não ter você viver no meio que não foda-se, mas vai te atrapalhar na hora de você se socializar com outros, porque eles vão ter aqueles probleminhas mundanos e você, como já ou teve a experiência ou não se importa, você vai ficar meio que de fora da situação. Tome cuidado, mano, é sério, toma cuidado, não viva assim. Eu também tô falando isso pra mim, pra eu parar de fazer isso. Olha, ó, Leonardo, para de fazer isso. As coisas são importantes. Talvez não tanto quanto as pessoas façam parecer, mas elas são minimamente importantes. Então, tome cuidado. Deixa o like aí. Comenta. Comenta Buda. Comenta Buda, que eu ia falar sobre cristianismo e sobre religião. Comenta Buda aí, se você viu o vídeo. Até mais. Outsider saindo.